No futebol, a gente sabe que velocidade é tudo. Mas e se a forma como os clubes medem essa velocidade estiver assim, fundamentalmente errada? Pois é, uma pesquisa recente veio para desafiar o padrão da indústria e acabou revelando uma falha que pode mudar completamente a forma como a gente treina e avalia os jogadores. Vamos mergulhar nisso e entender o que está acontecendo. A questão central é essa aqui, bem direta. Um sprint significa a mesma coisa para todo jogador? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, pode mudar tudo na forma como se treina, como se avalia e até como se previne lesões em atletas de elite. Ok, primeiro vamos entender como as coisas são feitas hoje, o padrão atual. No futebol moderno, o desempenho é monitorado o tempo todo com tecnologia de GPS. Sabe aqueles coletes que os jogadores usam? Eles rastreiam cada movimento, gerando uma montanha de dados que virou a linguagem universal para medir a performance física no esporte. E essa linguagem usa o que a gente chama de limites absolutos. O que é isso? Basicamente são velocidades fixas. Uma corrida de alta velocidade é qualquer coisa acima de 19,8 km por hora. E um sprint bateu 25,2 por hora, pronto, é considerado sprint. Uma régua só, igualzinha para todo mundo. E é exatamente aqui que a história fica interessante. Porque o problema com essa regra única é que, bem, os jogadores não são todos iguais. E isso nos leva a uma comparação fundamental. De um lado, esse método de tamanho único, do outro, uma abordagem totalmente personalizada. A diferença é bem clara, né? À esquerda, o método absoluto, uma linha de chegada fixa para todo mundo. Não importa se é o jogador mais rápido ou mais lento do time. Já à direita, temos o método normalizado, que ajusta a linha de chegada para cada um. Ele define o sprint como uma porcentagem da velocidade máxima daquele jogador específico, reconhecendo que o esforço é relativo à capacidade de cada um. Faz mais sentido, né? Olha só este exemplo tirado do estudo. Pensa num jogador que atinge uma velocidade máxima de 35 km por hora. Para ele, aquele limite padrão de sprint de 25,2 por hora é só 72% da capacidade total dele. Isso não é um sprint de verdade, tá mais para um trote rápido. A medição antiga simplesmente não captura o esforço real que ele está fazendo. Então, qual é a diferença disso na prática? Vamos olhar por que os números revelam. Porque a discrepância nos dados é, para dizer o mínimo, chocante. Prepara. Agora, o que é realmente interessante neste slide é que ele nos dá a principal evidência visual do estudo. Este gráfico compara a distância média que os jogadores percorreram em sprints usando as duas definições, a absoluta, que é a antiga, e a normalizada, que é a personalizada. A imagem aqui fala por si só. A primeira barra, essa azul, bem alta, representa a distância de sprint que o método antigo, o absoluto, registra. As outras duas, verdinha e vermelha, quase visíveis ali do lado, mostram a distância real de sprint, quando a gente define como mais de 90% ou 95% da velocidade máxima de cada um. A diferença é absurda. Vamos colocar isso em números para ficar mais claro. De acordo com o método antigo, os jogadores cobrem em média 108 metros em sprint por jogo. Parece uma distância razoável, certo? Mas quando a gente mede o sprint verdadeiro, quer dizer aquele esforço acima de 95% da capacidade máxima de um jogador, a distância média por jogo despenca para apenas 1 metro. Sim, 1 metro, de 108 para 1. Isso mostra o quanto a métrica antiga estava superestimando e muito o que é um esforço máximo. E a análise fica ainda mais profunda quando a gente olha para as posições em campo. Cada posição tem uma espécie de impressão digital de corrida, um padrão único, e usar a métrica errada pode nos levar a conclusões totalmente equivocadas sobre cada uma delas. Vamos começar com os meio-campistas, que são o motor do time. A métrica tradicional descreve o trabalho deles de um jeito, mas os dados personalizados revelam uma história completamente diferente sobre como eles realmente se esforçam ali no meio de campo. Esse gráfico aqui é fascinante. Os meio-campistas são a única posição que cobre mais distância numa faixa de velocidade normalizada, ali entre 55% e 70% da sua velocidade máxima, do que na faixa de corrida de alta velocidade absoluta. O que isso quer dizer? Que eles operam constantemente num nível de esforço alto e sustentado, uma característica que a métrica antiga simplesmente não conseguia enxergar. Agora, vamos para os atacantes e um verdadeiro quebra-cabeça que o estudo chama de o paradoxo do atacante. É uma contradição que desafia tudo que a gente assume sobre eles. Olha que curioso. Os dados mostram que os atacantes são os que mais cobrem distância nos tais sprints absolutos. No entanto, esses mesmos atacantes registraram 0 metros percorridos acima de 95% da sua velocidade máxima. Ué, como assim?
E aqui está a explicação desse paradoxo. O método antigo olha para eles como os maiores velocistas do time, porque eles cruzam aquela linha de 25,2 km por hora com frequência. Mas como eles são naturalmente muito rápidos, essa velocidade não representa um esforço máximo para eles. Eles raramente precisam usar a última marcha durante um jogo. Diante de tudo isso, a pergunta é: como a gente avança? O estudo não aponta só o problema, ele também propõe uma solução. Uma maneira melhor e muito mais precisa de, enfim, redefinir o que é um sprint. A proposta é bem direta. Um novo sistema de classificação com 3 níveis, todos baseados na velocidade máxima individual de cada atleta. A zona de alta velocidade ficaria entre 60% e 75%. A zona de velocidade muito alta entre 75% e 90%. E, finalmente, a zona de sprinting, que seria tudo acima de 90%. É mais detalhado, mais inteligente e, principalmente, muito mais preciso. E por que isso tudo importa tanto? Bom, primeiro porque permite um treinamento mais inteligente e totalmente individualizado. Também leva a avaliações de jogadores que são mais justas e precisas. E talvez o ponto mais importante de todos é que é crucial para a prevenção de lesões, especialmente aquelas terríveis lesões nos isquiotibiais, nos músculos posteriores da coxa. O estudo usa uma frase muito poderosa, dizendo que o sprint tem sido considerado uma vacina para lesões nos isquiotibiais. A exposição a essas corridas de intensidade máxima, acima de 95%, está ligada a menos lesões. Se a gente não mede isso direito, como garantir que os jogadores estão recebendo essa vacina protetora? Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a gente estava interpretando mal uma coisa tão fundamental quanto a velocidade, o que mais no jogo a gente pode estar deixando passar? É um lembrete de que, mesmo num esporte que a gente ama e acha que conhece, sempre há mais para aprender e para questionar.